Agora falaremos então das propostas utópicas, né? Então, toda aquela confusão da Revolução Industrial, né? Toda aquela as coisas não tão boas, né, que a Revolução Industrial nos trouxe. Claro que trouxe vários avanços, né? Mas como aconteceu muito rápido, de uma maneira desordenada, a cidade sofreu bastante, né? Então a gente tinha cidades em estado de catástrofe, né? Então as pessoas vão começar a pensar, então, como que a gente vai resolver essa situação caótica? Olha só, vocês já devem ter ouvido falar desse escritor Charles Dickens. E olha como que ele descreve uma cidade no período industrial. Era uma cidade de tijolos vermelhos, né? Ele vai escrever isso em 1854. Era uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, de tijolos que teriam sido vermelhos se a fumaça e as cinzas permitissem. Mas do modo como estavam as coisas, era uma cidade de um vermelho e preto antinatural, como o rosto pintado do não selvagem. Era uma cidade de máquinas e de altas chaminés, das quais saíam sem solução de continuidade intermináveis serpentes de fumaça que jamais conseguiam dissipar-se. Tinha um canal negro, um rio cor de púrpura por causa dos vernizes mal cheirosos e vastos grupos de edifícios cheios de janela, onde o dia inteiro era um contínuo bater e tremer, onde os pistões das máquinas a vapor moviam-se para cima e para baixo monótonos, como a cabeça de um elefante preso em uma loucura melancólica. Não parece nada agradável, né, pessoal? Então, isso é a percepção, né, de um escritor de como que sentiam as cidades. Isso está num dos livros dele, eu não lembro qual é o livro agora, mas para a gente ter uma ideia, né, de como que as pessoas se sentiam. Bom, para tentar resolver, instaurar alguma ordem nesse caos, a gente vai ter algumas propostas, né, inovadoras e idealizadas para combater a sociedade liberal. Que aí a gente vai ter aquele negócio, peraí, não dá pra gente deixar cada um por si, Deus por todos, né? A gente vai ter que organizar um pouco, a gente vai ter que substituir essa liberdade individual de cada um faz o que der na telha por uma organização coletiva, porque a gente tem que resolver de uma forma pública quase todos os aspectos da vida familiar e social. Então se pensou em reorganizar isso se entendeu que o Estado tinha que ter um papel, né, nessa organização. Imagine se a gente hoje, de repente, a prefeitura não faz mais a coleta de lixo, não vistoria mais se a gente tem esgoto, não vistoria mais onde os loteamentos vão ser feitos, como que a cidade vai se espraiando, né? Vai virar um caos novamente, né? A gente precisa ter uma organização. Essas ideias utópicas, então, vão partir dessa indignação com as condições terríveis da cidade industrial e vão criar soluções inéditas. Eu vou falar de algumas pessoas, né, que são bem importantes, que vão pensar isso, né? O Robert Owen é bem interessante porque ele era um industrial, ele era um dono de fábrica. E ele vai ser, então, chamado um socialista utópico, né? Porque ele vai pensar diferente dos outros donos das fábricas, né? Então, enquanto os outros donos das fábricas vão pensar em lucro, né? Em gerar mais indústrias e não necessariamente organizar, ele vai para um caminho diferente, né? E ele vai utilizar essa experiência que ele tem como dono da indústria para organizar isso também. E aí ele vai defender, então, a ideia que a indústria e a agricultura não têm que ficar separadas, que a agricultura deveria ser a ocupação principal de toda a população e a atividade industrial apenas um apêndice. Então ele vai assumir a fiação, uma fábrica de fiação de New Lanark na Escócia, vai transformar essa fábrica numa fábrica modelo. Então, como que ele vai fazer isso? Outra coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar é que a gente vai ter turnos de trabalho exaustivos, a gente vai ter crianças trabalhando, a gente vai ter uma escravidão, né? A gente vai ter a cidade não era somente insalubre no sentido das ruas, né? Mas as fábricas eram de uma maneira bastante cruel, né? E ele vai tentar transformar essa fábrica moderna, essa fábrica modelo, trazendo uma maquinária moderna,
vai ter umas jornadas de trabalhos mais moderadas em relação das outras indústrias, né? Salários melhores, moradias salubres, e aí vai construir perto da fábrica uma escola primária e uma creche. Então, ele vai tentar organizar, edificar residências para essa população que vai trabalhar. E ele também vai influenciar a criação de legislações trabalhistas, movimentos cooperativos e organizações sindicais em Londres. Então é curioso, né, o dono da fábrica, mas ele vai pensar nas condições dos operários, né, tá mais do que certo, né, a gente sabe que infelizmente não é assim que acontece, né, mas ele deu um passo à frente nesse sentido bastante importante. Então, ele vai propor uma cidade modelo, né? Como se fosse uma comunidade que trabalhasse no campo, na indústria, e que fosse autossuficiente, né? A gente produz no campo e produz na indústria tudo que a gente vai precisar. E aí ele vai estimar esse número dessa célula, né, de cidade modelo, de 300 a 2.000 pessoas, né? 1 acre por pessoa para ser cultivado. Todas as acomodações se organizam de uma forma coletiva em uma grande edificação funcional, né? Então, um conjunto. Vai estabelecer um plano quadriculado, né? Então, um conjunto de quadrados formados por esses prédios, né? A gente tem eles marcando, né, esses eixos. Esses quadrados tinham que estar rodeados de área verde. Aí, esses edifícios maiores seriam os edifícios públicos. A gente teria um edifício central com uma cozinha pública, refeitórios, que contribuísse para uma alimentação mais econômica e agradável. E embora toda essa experiência dele não tenha dado certo, né, essa fábrica ela permaneceu por mais de uma geração como o principal centro científico educativo. E aí a marca do Robert Owen, né, esses novos pensamentos, é claramente na cidade que ele fundou. Então, New Harmony, ele vai fundar nos Estados Unidos, né? E é uma cidade que vai ser baseada nesses ideais de uma vida industrial, né? Uma vida melhor. O Charles Fourier, né? Olhem que a gente chama de pré-urbanista, né? Então, a gente vai começar a ter pessoas pensando no urbanismo. O urbanismo como uma disciplina, como um conjunto de ideias, está começando a ser pensado. Ele vai criticar muito o economicismo e o capitalismo. Ele vai ser adversário da industrialização, da civilização urbana, do liberalismo e da família baseada no matrimônio e na monogamia, né? De várias ideias curiosas. Então, ele era um escritor francês e ele vai publicar, então, uma descrição de um novo sistema filosófico e político. O sistema de sociedade dele buscava a felicidade de cada indivíduo e a harmonia de todos, né, através da convivência. Também vai projetar um complexo, né, para 1.620 pessoas com diferentes classes sociais, que ele vai chamar de falange. Então, essa seria uma proposta, né, dessa grande edificação chamada falanstério, que seria uma unidade de produção e consumo, né, e seria baseada, então, numa forma de cooperativismo e também autossuficiente como a do Owen. Esse espaço aqui poderia abrigar até 2.000 pessoas, né, com apartamentos que variavam de acordo com a classe, né, o poder aquisitivo e o tamanho das famílias, e a gente vai ter equipamentos comunitários com cozinha, sala de refeições, lavanderia, sala de banho, sala de reuniões, salão de baile, né, então tudo que se fosse necessário para a sobrevivência, para a vida das pessoas. Aqui, mais ou menos, né, a gente tem uma organização, né, o edifício principal onde as pessoas residiriam e os edifícios onde teriam as demais funções, né? Então, notem que eles vão tentar pensar em como que isso seria mais salubre, né? E como que as pessoas poderiam morar fabricando, tendo indústrias, mas também no meio da natureza, né? E não tendo a necessidade de se aglomerar todo mundo no centro da cidade. O Jean-Baptiste Godin vai inventar, né, o familistério. O familistério que ele vai construir em Guise vai funcionar durante 100 anos. Né? Ele também vai ser muito influenciado pelos falansterios do Fourier.
Aqui, então, a gente tem um corte, né? Desses são vários edifícios, né? Com um espaço central aberto, né? E os cômodos aqui no entorno. Acho que tem uma imagem aqui, né? Então, um grande espaço, né? As pessoas morariam nessas residências, né? Um grande espaço central de encontro. Aqui dá para ver melhor. Aqui tem uma imagem do edifício no exterior. Aqui eles ainda existem, né? É um conjunto, então, com três núcleos de edificações. O Arturo Soria e Mata vai pensar numa cidade linear. Qual é a ideia dele de transformar uma cidade de uma maneira que ela seja sustentável? Não posso sustentar, porque eles não pensavam nessa questão ainda, né? Mas uma cidade que seja agradável, que tenha salubridade, né? Então, seria uma grande cidade que fosse se desenvolvendo linearmente. Então, a gente vai ter uma grande via, onde a gente vai ter, né, espaço para passar bondes, espaços para pedestres, né, as residências, e depois a gente tem que ter, então, esse grande espaço com a natureza, né? Então, o projeto, então, seria de grandes quadras com um eixo principal de transporte ou de ligação, né? Essa cidade, ela foi parcialmente executada na cidade de Madrid, então a gente, aqui era uma parte de Madrid, a gente vai ter essa previsão dessa urbanização, e ela foi parcialmente executada, né? Então não foi praticamente uma cidade nova, mas ela foi praticamente executada. Parcialmente executada, né? Então, hoje ela, né, já meio que se perdeu na malha urbana, mas a gente consegue visualizar ela ainda, né, com esse desenho, né, mas ele acaba agora já perdendo muito das características. Faltou alguma coisa aqui. O Ebenezer Howard vai trazer o conceito de cidades-jardins, e esse é bastante interessante, né, porque ele vai pensar, então, as cidades-jardins do amanhã. Qual que é a ideia do Howard? Que a gente tenha vários núcleos, né? Cidades novas que tenham indústrias e jardins, que as casas das famílias sejam em meio ao verde, que as habitações sejam perto do trabalho, mas também do centro da cidade, que a gente tenha moradias a baixo custo, com conforto térmico e uma arquitetura homogênea. Então, ele vai estabelecer várias propostas, né? Então, a gente poderia ter uma cidade central que depois se ligasse com outros núcleos, né? Então, a cidade jardim, aqui ele estabelece, né, a população de cada um desses núcleos, como que seriam as interligações, né, por estrada de ferro, por estrada de alta rodagem, e aí a gente vai podendo ter módulos, né, uma constelação de cidades que vão ser todas interligadas, mas a gente vai ter a presença de muita vegetação, natureza, né. Então, a proposta dessa cidade-jardim, ele vai se basear, então, na cidade, numa junção, né, da cidade e do campo, né, com três ímãs, e para onde as pessoas, então, irão? Então, a proposta dele é de 30 mil habitantes na área urbana, 2 mil habitantes em terrenos agrícolas circundantes, né? Então, a gente não vai ter uma proposta, uma planta, né? A gente vai ter alguns diagramas, não tinha uma forma definitiva. Ele propõe, então, a cidade circular, né, dividida em 6 setores, com bulevares, né, que são aquelas avenidas bem largas, arborizados, com 36 metros de largura, que vão irradiar de um parque central. Então, se a gente tem um parque central aqui, dá para ver melhor, temos um parque central, as ruas vão irradiar desse ponto central, né, o bulevares de 36 metros, e aí depois a gente tem, então, as quadras que vão também obedecer esse traçado, né? Então, aqui dá para a gente ver, né? São vários esquemáticos, né? Então, a gente não pode fazer o projeto antes de saber qual é o local, analisar a topografia, né? Mas se baseia num parque central, bulevares, casas e jardins,
uma ferrovia no entorno, né, para interligar a ferrovia principal, florestas, fazendas, né, pastagens para gados, né, tudo isso poderia estar, universidade agrícola no entorno. A primeira cidade de jardim vai ser construída em Letchworth, em 1904, então, né, no século passado, a 50 quilômetros de Londres. Então, a gente tem um rígido zoneamento que não permitia comércio nas áreas residenciais nem pequenas indústrias. E aí, esse plano, então, vai ser executado pelo Raymond Unwin e do Barry Parker. E a proposta, então, tem o objetivo de um desenho mais informal das ruas, as casas formando blocos mais isolados em si, né, recuados do alinhamento do terreno, e ruas secundárias, né, essas ruas aqui, essa aqui, a gente tem um entorno aqui, mas a gente tem cadê aqui, nessa parte não tem essa rua em cul-de-sac, que é uma rua que termina numa rotatória e volta, né, a gente não tem continuidade. Aqui a gente tem ainda uma parte, né, da cidade. Então, notem que a gente percebe bastante vegetação. As casas são organizadas de uma maneira um pouco mais livre, né, no sentido de não ser uma coladinha na outra. A gente tem uma vegetação. E aqui imagens, então, da cidade, né? Aqui a parte das casas, as ruas mais orgânicas também, né? Que isso também reduziria a velocidade. Teríamos algumas ruas, né, essas maiores, interligando os espaços, mas na área residencial a gente tem ruas menores e mais sinuosas. Então, qual que era a ideia, né? Então, que a gente tinha isso aqui, né, vivendo e trabalhando na fumaça, atualmente, né, na época, vivendo nos subúrbios e trabalhando na fumaça, e a cidade da manhã, então, vivendo e trabalhando no sol da cidade, né, Welwyn Garden City. Então, essa era a propaganda de uma das cidades jardins que ia ser construída. Né? Então, é uma proposta bastante tentadora, né? A gente sair disso aqui e ir para isso aqui. Olha, aqui é a execução da cidade, né? Então, uma cidade bem mais agradável, com espaços, com uma insolação, ventilação, né? Tudo que é necessário. Então, notem que isso é bem diferente do que a gente estava vendo lá em Londres, né? Ou nas cidades mais adensadas. O Tony Garnier também vai fazer vai fazer um conjunto de ideias que são chamadas de cidade industrial, e que vai ser o primeiro manifesto de um urbanismo progressista. Então, vai ter princípios diretores, a gente vai ter análise e separação das funções urbanas, né? Aqui é um mapa, né? Indústria, formando um bloco, né? Cidade velha aqui, estação, né? Elementos cortando, e os hospitais, né? Então, ele vai trabalhar também nesse sentido de encontrar uma forma mais adequada para a cidade industrial. Mas ele também vai ter uma exaltação dos espaços verdes, então notem como a gente vai ter uma volta, né, de um pensamento que a gente tem que ter espaços verdes, que funcionam com elementos isoladores, vai utilizar uma utilização de elementos, novos materiais como concreto, né, que a gente tem uma padronização da tipologia edilícia, então os edifícios, né, cada edifício com seu caráter, residência com cara de residência, fábrica com cara de fábrica. E o Camelo City também vai estabelecer algumas construções da cidade segundo princípios artísticos, né? Então, vai reavaliar toda a cidade através dos espaços existentes. Então, o que ele preconiza? Que a gente estude as cidades passadas, explore a vida, a riqueza, a luz e a cor que rompiam com a monotonia, valorizava as praças como locais de espetáculos, né? Lembra que a gente falou, né, da arquitetura romana, arquitetura grega, né, que a gente tinha a ágora, depois tinha o fórum, aí na cidade medieval a gente tem a praça, né, e de repente a gente meio que perdeu isso, esses espaços, né, de respiro no meio da malha urbana. Ele vai também dar uma importância às praças, né, e vai dizer que a vida moderna
limita um pouco o desenvolvimento da arte de construir as cidades. E que nessa cidade pós-industrial, né, depois de todas essas descobertas e esse crescimento muito acelerado, desaparece aquela antiga cidade que tinha um lugar público, né, das pessoas se encontrarem, não delas se esbarrarem, né, tentando passar, mas que elas tivessem locais para se encontrar. Bom, pessoal, aqui é a Ringstrasse, né, também uma mostra, uns estudos que ele fez para mostrar como que seria interessante que se organizassem essas cidades. Então, todos esses pensadores vão tentar resolver esse problema, né, de como que a gente vai repensar essas cidades. Vocês viram que poucas saíram do papel, né, e foram desses pensadores, né, poucos colocaram em prática, mas todos esses pensamentos, essas propostas utópicas vão ser muito importantes para o desenvolvimento do urbanismo a partir de então. E a gente vai ver isso muito presente no urbanismo até hoje, né? Essa nova maneira de pensar a cidade, de pensar uma cidade que seja agradável, que seja segura, que seja salubre, né, para as pessoas.